Você já teve a sensação de que trabalha o mês inteiro, se esforça ao máximo, e mesmo assim o dinheiro nunca é suficiente? Que, por mais que corra, o resultado nunca acompanha o seu esforço. Essa é a realidade de milhões de pessoas, e talvez, sem perceber, você também esteja preso nesse ciclo invisível que te mantém no vermelho, mesmo sendo alguém responsável, batalhador e determinado. Porque o problema não é falta de trabalho. É falta de direção. A verdade é dura, trabalhar muito não significa prosperar. Muita gente acredita que o esforço por si só é suficiente para mudar a vida financeira, mas a realidade é que, sem clareza, o trabalho vira sobrevivência. Você acorda cedo, enfrenta trânsito, entrega resultados, mas o dinheiro parece ter vida própria. E no fim do mês, lá está o mesmo cenário de sempre: contas atrasadas, ansiedade, promessas de no próximo mês eu me organizo. Mas o que está acontecendo por trás disso tudo é algo que a maioria das pessoas não percebe. Existe um padrão emocional que se repete como um relógio. Um ciclo silencioso que começa com o cansaço, passa pela necessidade de alívio e termina com a culpa. É o famoso eu mereço que vem depois de uma semana difícil. É o só hoje que vira o sempre. É o alívio momentâneo que custa caro depois. Esse comportamento não é sobre falta de disciplina, é sobre o cérebro tentando compensar o desgaste do esforço contínuo. O resultado? Você trabalha para pagar o passado, não para construir o futuro. Cada salário que entra já está comprometido com as decisões de ontem, e cada decisão nova nasce da exaustão, não da estratégia. É um ciclo perigoso, porque dá a falsa sensação de controle. Afinal, o dinheiro está entrando, mas, na prática, ele nunca fica. Hoje, nós vamos quebrar esse ciclo. Você vai entender por que o trabalho sem direção te mantém preso, como a ansiedade financeira drena a sua energia, e o que precisa mudar agora para transformar esforço em progresso real. Porque a verdade é que você não precisa trabalhar mais, você precisa trabalhar de outro jeito. A sociedade te ensinou que trabalhar muito é sinônimo de vencer. Desde cedo, você ouviu frases como quem trabalha duro sempre chega lá, o esforço nunca falha, basta se dedicar que as coisas dão certo. Mas ninguém te contou que existe uma diferença enorme entre trabalhar muito e trabalhar com direção. Porque o esforço sem estratégia se transforma em cansaço, e o cansaço, em desespero. E é nesse ponto que muita gente boa, honesta e esforçada, acaba presa num ciclo que parece não ter saída. A armadilha do esforço sem direção é cruel porque ela se disfarça de virtude. Você se dedica, faz hora extra, corre atrás, e por isso acredita que está no caminho certo. Mas quando olha para o extrato, percebe que o dinheiro não acompanha a entrega. A conta não fecha. E a primeira reação é aumentar o esforço, trabalhar mais, fazer bicos, tentar compensar na marrã. Só que o problema não está na quantidade de trabalho. Está no fato de que todo o seu esforço está sendo mal canalizado. Trabalhar sem direção é como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você coloca, tudo vaza. E o pior é que, no meio do processo, você se acostuma com a exaustão. O corpo trabalha, mas a mente se cala. Você começa a normalizar o descontrole financeiro, dizendo a si mesmo que pelo menos as contas estão sendo pagas, mesmo que o preço disso seja viver no limite, sem descanso, sem reserva, sem fôlego. O problema é que o esforço sem clareza cria uma ilusão perigosa, a sensação de estar no controle quando, na verdade, está só reagindo. Você paga o que vence primeiro, resolve o que grita mais alto, e acredita que isso é o mesmo que se organizar. Mas não é. Essa rotina de apagar incêndios consome toda a sua energia e deixa você sem tempo, e sem cabeça, para pensar no futuro. E assim, o que era para ser progresso se transforma em um ciclo de sobrevivência. Existe também um fator emocional muito forte nesse processo. Quanto mais você se esforça e menos resultado vê, mais cresce o sentimento de injustiça. Você começa a pensar: por que comigo? O que mais eu preciso fazer? E essa frustração se acumula como uma bomba emocional. Em algum momento, o cérebro, cansado de tentar, procura alívio. E esse alívio vem, quase sempre, em forma de gasto, um presente para si mesmo, uma refeição fora, um eu mereço que parece inofensivo.
Mas é assim que o ciclo recomeça. O dinheiro que deveria aliviar o futuro acaba alimentando o passado. A armadilha do esforço sem direção é, na verdade, um tipo de autoengano socialmente aceito. É a crença de que o esforço por si só é suficiente, quando o que realmente muda uma vida é o esforço com propósito. Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar certo, com consciência, com foco, com clareza. E essa clareza começa quando você entende que o seu trabalho precisa gerar mais do que cansaço, precisa gerar resultado. E resultado não é apenas pagar as contas. Resultado é conseguir respirar, planejar, guardar, ter escolhas. Porque o verdadeiro sucesso financeiro não é ganhar mais, é saber para onde cada real está indo. E se o seu esforço não está te levando para frente, talvez seja hora de parar e ajustar o caminho. Porque enquanto o corpo trabalha no automático, a mente continua presa no mesmo padrão. E é esse padrão que vamos quebrar a partir de agora. O ciclo invisível do vermelho é traiçoeiro porque ele não começa com uma grande dívida, mas com pequenos desequilíbrios que passam despercebidos. Ele nasce de uma sequência de escolhas feitas sob pressão, cansaço e emoção. É aquele dia em que o salário cai, em vez de planejar, você paga o que lembra, compra o que estava adiando, tenta aliviar a cabeça, e quando percebe, metade do dinheiro já se foi. O resto evapora em pequenas decisões automáticas, até que chega o fim do mês e você se pergunta: como é possível eu trabalhar tanto e continuar devendo? Esse é o coração do ciclo invisível, trabalhar para pagar o passado, e não para construir o futuro. A cada mês, você paga juros, parcelas, promessas antigas. Vive um atraso disfarçado de rotina. E o que torna isso tão perigoso é que, por fora, parece normal. Afinal, todos ao seu redor estão na mesma correria, enfrentando as mesmas contas, reclamando das mesmas dificuldades. Mas o que você talvez ainda não tenha percebido é que esse padrão é coletivo, mas a dor é pessoal. Cada boleto pago às pressas é um lembrete silencioso de que algo está errado, e ninguém te ensinou a consertar. O ciclo do vermelho tem uma estrutura emocional muito clara. Trabalha demais. Sente cansaço e estresse. Busca alívio em pequenas recompensas. Gasta sem planejamento. Sente culpa e arrependimento. Promete se organizar no próximo mês. Repete tudo outra vez. Esse processo é tão automático que se torna invisível. E quanto mais você tenta consertar sem entender o que o alimenta, mais fundo afunda. Porque o verdadeiro motor desse ciclo não é o salário, é a ansiedade financeira. A mente acelerada faz você agir no impulso, tentando resolver o desconforto do agora, sem perceber o impacto disso no amanhã. É o eu só quero parar de pensar nisso que te leva a gastar para ter alguns minutos de alívio, e que depois se transforma em arrependimento. E quanto mais a culpa cresce, mais difícil fica sair do ciclo. Você começa a evitar olhar o extrato, ignora as mensagens do banco, foge do assunto dinheiro. A negação vira uma forma de sobrevivência emocional. Só que, enquanto você evita olhar, o problema cresce no escuro. O vermelho se alimenta da falta de clareza. Há também o componente psicológico da falsa sensação de controle. A cada pagamento, você sente um breve alívio, como se estivesse resolvendo algo. Mas, na verdade, está apenas mantendo o ciclo ativo. Você não está avançando, só sobrevivendo. E essa sobrevivência é cara, porque ela cobra o seu tempo, sua energia e, principalmente, sua paz. E é nesse ponto que entra a armadilha mais cruel, a ideia de que a culpa é sua. Você começa a se sentir incapaz, incompetente, acreditando que não nasceu para lidar com dinheiro. Mas o que está acontecendo não é falta de capacidade, é falta de consciência sobre o mecanismo que te prende. E quando você entende esse mecanismo, tudo começa a mudar. Esse ciclo é chamado de invisível porque ele não dói de uma vez, ele corrói aos poucos. Rouba oportunidades, tempo de descanso, qualidade de vida. Te impede de planejar, de investir, de sonhar. E o mais perigoso é que ele se disfarça de vida normal. Você acha que está fazendo o seu melhor, mas na verdade está apenas girando em círculos. A boa notícia é que ciclos podem ser quebrados, desde que você os enxergue. O primeiro passo para sair do vermelho não é ganhar mais, é entender onde,
quando e por que o dinheiro some. O vermelho não é o resultado da falta de sorte, e sim da falta de consciência. E consciência é algo que se constrói. A partir do momento em que você enxerga o ciclo, ele perde o poder. Porque o que antes era automático se torna intencional. Você começa a perceber o momento exato em que está prestes a repetir o padrão. E é aí que a transformação começa, não quando o dinheiro muda, mas quando a sua mente muda. O ciclo invisível que te mantém no vermelho só é invisível até o dia em que você decide abrir os olhos. E hoje, você está fazendo exatamente isso. Sair do vermelho não é sobre sorte, milagre ou um aumento de salário, é sobre quebrar um padrão mental e emocional que te prende. E isso começa com uma decisão: parar de agir no automático. Enquanto você seguir reagindo ao dinheiro do mesmo jeito que sempre reagiu, o resultado será o mesmo. Então, o primeiro passo para quebrar o ciclo é entender que você não precisa fazer mais, precisa fazer diferente. Passo 1. Entenda seu padrão emocional de gasto. Todo gasto tem uma emoção por trás. Pode ser cansaço, ansiedade, medo de parecer duro, ou simplesmente o desejo de sentir prazer depois de uma rotina exaustiva. O problema é que a maioria das pessoas tenta resolver o desconforto emocional com consumo. É o eu mereço, o só hoje, o depois eu resolvo. Mas o dinheiro gasto assim não compra felicidade, compra alívio temporário. E é esse alívio que alimenta o ciclo. Comece observando quando e por que você gasta. Repare nos gatilhos, quando está triste, cansado, frustrado. Não se culpe, se observe. Porque sem entender o que causa o gasto, você nunca vai conseguir controlá-lo. A mudança não começa no cartão, mas na consciência. Passo 2. Identifique o ponto de fuga. O ponto de fuga é aquele momento em que o dinheiro começa a escapar. Pode ser no supermercado, nas pequenas assinaturas mensais, nas saídas baratinhas de fim de semana, ou nas compras online impulsivas. Todo mundo tem um ponto de vazamento. E ele, quase sempre, parece inofensivo. Pegue uma folha e anote todos os gastos dos últimos 7 dias, mesmo os pequenos. Agora circule os que não eram realmente necessários. Esse exercício simples pode revelar o quanto você está perdendo sem perceber. O objetivo não é cortar prazeres, mas eliminar desperdícios. O prazer que vem da consciência é muito maior do que o que vem do impulso. Passo 3. Crie um sistema automático. Uma das formas mais eficazes de sair do vermelho é tirar o emocional da jogada. E isso se faz com automatização. Defina valores fixos para guardar, pagar e gastar, e programe tudo. Assim, quando o dinheiro cai, ele já tem destino. Não espere sobrar para guardar, guarde primeiro, depois se vire com o resto. Mesmo que seja pouco, R$ 20, R$ 50, o importante é criar o hábito. Isso envia uma mensagem poderosa para o seu cérebro: eu tenho controle. E essa sensação é transformadora. Quando você sente que está no comando, o dinheiro para de ser um inimigo e vira uma ferramenta. Passo 4. Substitua o impulso por propósito. A ansiedade financeira nasce da falta de propósito. Quando você não tem uma meta clara, qualquer gasto parece justificável. Mas quando existe um porquê forte, as decisões mudam. Pergunte-se: o que eu realmente quero conquistar nos próximos 6 meses? Pode ser quitar uma dívida, montar uma reserva, dar um passo para sair do aluguel. Coloque essa meta em um papel, em letras grandes, e deixe visível. Toda vez que o impulso aparecer, olhe para ela. Isso vai reprogramar seu comportamento. Porque a mente precisa de um motivo para dizer não. E quando o motivo é grande o bastante, o não vira libertação, não sacrifício. Passo 5. Use o esforço de forma estratégica. Você já trabalha muito. O que falta não é esforço, é direção. Então, em vez de tentar fazer mais dinheiro, foque em fazer o dinheiro trabalhar melhor para você. Isso começa com um plano simples. Liste suas dívidas da menor para a maior. Negocie juros, busque opções reais de desconto. Pague a menor primeiro, isso gera uma sensação de vitória e te dá impulso. Cada dívida quitada vira energia para quitar a próxima. Esse método, conhecido como efeito bola de neve,
funciona não só financeiramente, mas emocionalmente. Ele te mostra que você é capaz, que existe progresso, que o vermelho não é eterno. Passo 6. Alivia a ansiedade sem gastar. Muita gente usa o dinheiro como anestésico emocional. O problema é que, quando o efeito passa, a dor dobra. Então, crie novas formas de aliviar a tensão sem envolver dinheiro. Caminhe, escreva, ouça música, respire. Parece simples, mas é poderoso. Porque quando a mente se acalma, as decisões mudam. Lembre-se, não é sobre se punir por gastar, é sobre aprender a se cuidar sem se sabotar. Passo 7. Crie uma rotina de clareza. Reserve um dia na semana para olhar suas finanças, mesmo que por 10 minutos. Sem medo, sem fuga. É o seu check-in financeiro. Veja o que entrou, o que saiu e o que precisa mudar. Esse simples hábito te coloca no comando. Porque o que é medido é melhorado. E quanto mais você enxerga, menos o vermelho te domina. Quebrar o ciclo não acontece de um dia para o outro, mas acontece no momento em que você para de repetir e começa a refletir. E cada pequena decisão consciente é uma peça nova na reconstrução da sua liberdade. O ciclo invisível começa na mente, e é lá que ele termina também. A verdadeira prosperidade não nasce do excesso de trabalho, nem da sorte, nem de um golpe de sorte financeira. Ela nasce da clareza. Porque quando a mente está clara, o dinheiro encontra espaço para fluir. Prosperar não é ter muito, é ter o suficiente e saber o que fazer com isso. É acordar sem o peso do medo de faltar. É poder olhar para o futuro sem sentir culpa pelo passado. É sentir que o esforço finalmente está valendo a pena. Muita gente acredita que prosperar é chegar a um lugar específico, ganhar mais, comprar algo, alcançar um número na conta. Mas prosperidade não é um destino, é uma forma de viver. É o momento em que o dinheiro deixa de ser uma fonte de ansiedade e passa a ser uma ferramenta de construção. Quando você entende que o controle não está em quanto entra, mas em como você lida com o que entra, tudo muda. Prosperidade é equilíbrio. É conseguir pagar as contas, sim, mas também conseguir respirar. É não precisar justificar cada escolha, nem sentir culpa por cuidar de si. É ter segurança para dizer não ao que te consome e sim ao que te constrói. Porque a paz financeira não é a ausência de boletos, é a presença de um plano. Quando você começa a quebrar o ciclo do vermelho, algo poderoso acontece, o dinheiro deixa de ser um inimigo e se torna um espelho. Ele mostra quem você é, o que valoriza, e onde ainda está se perdendo. Cada real passa a ter significado. E é esse significado que transforma a sua relação com ele. A prosperidade também está no tempo. No tempo que você ganha quando para de viver apagando incêndios. No tempo de planejar, descansar, sonhar. Porque o verdadeiro sinal de progresso não é ter mais dinheiro, é ter mais liberdade mental. Quando a cabeça sossega, as decisões ficam mais inteligentes, e o dinheiro, mais estável. Não existe fórmula mágica. Mas existe um caminho possível, esforço com direção, consciência com ação e clareza com propósito. E quando esses três elementos se unem, o vermelho desaparece naturalmente, porque você deixa de lutar contra o dinheiro e começa a caminhar com ele. O segredo da prosperidade está em transformar o esforço em progresso. Você já tem o primeiro passo, a vontade de mudar. Agora é seguir firme, um ajuste de cada vez. Porque não é o tamanho do seu salário que define sua paz, é o tamanho da sua consciência. Você trabalha muito. E ninguém pode tirar isso de você. Mas agora é hora de fazer o seu esforço valer de verdade. De transformar cansaço em clareza, ansiedade em direção e rotina em propósito. O vermelho não define quem você é, ele só mostra o quanto você tem tentado sem o mapa certo. E hoje, esse mapa começa a ser desenhado. Porque o problema nunca foi a falta de trabalho, e sim o excesso de sobrevivência. Você foi condicionado a correr o tempo todo, mas nunca parar para entender para onde está correndo. E é por isso que tanta gente boa, honesta, dedicada, continua no mesmo ponto, exausta e sem progresso. Mas a partir de agora, você sabe, não é o trabalho que muda a vida, é o sentido que você dá a ele.
A mudança real não acontece quando sobra dinheiro. Ela acontece quando sobra consciência. Quando você começa a perceber o momento em que repete o padrão, quando decide não agir no impulso, quando escolhe guardar antes de gastar, quando se permite sonhar com algo além do próximo boleto. Isso é liberdade. E ela está mais perto do que você imagina. Então respira. Você não está preso. Está apenas dando os primeiros passos para sair desse ciclo invisível que te desgasta há tanto tempo. E se chegou até aqui, é porque está pronto para virar a chave. No próximo vídeo, você vai entender como transformar esforço em resultado real e dar o passo que faltava para virar sua vida financeira ainda este ano.